Ei pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar a semana 2 do plano de estudo tutorado. O tema da semana é reações químicas e o que seriam essas reações químicas. As reações químicas vão ser transformações de substâncias que podem combinar-se e formar novas substâncias, tá? Então, nós temos um exemplo aqui no PET de vocês, que a gente começa a matéria na página 68, tá? O que significa o que está mostrado aqui na figura? Aqui, ele tem esse 2 na frente do H2, que significa que eu tenho 2 mols de H2, tá? Então, 2 mols de hidrogênio no estado gasoso, é isso que significa esse G aqui, mais 1 mol de O2 gasoso, formando 2 mols de H2O gasoso, que é a água aqui, tá? Então, o que você tinha antes? Aqui, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, tá? E o que você vai ter depois? Exatamente isso, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Só que a maneira com que ele está organizado é diferente. Aqui você tinha os 2 hidrogênios ligados a eles mesmos, os 2 oxigênios ligados a eles mesmos. Aqui você vai ter um hidrogênio ligado ao oxigênio e outro hidrogênio ligado ao oxigênio, que é isso que forma a água, né? H2O. E você obteve 2 mols dela, tá? Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui do Manual do Mundo. Tem vários experimentos lá, ele vai mostrar para vocês várias reações. E é bem interessante vocês verem isso na prática, tá? Como que ocorrem essas reações, algumas com mudança de cor, outros com liberação de gás. Então, assistam esse vídeo aqui do Manual do Mundo lá com a produção do Iberê Tenório. As atividades. O que vocês têm que saber para resolver a atividade 1, tá? Aqui ele vai cobrar de vocês tipos de reações, como que elas podem ser classificadas. E elas podem ser classificadas em adição ou síntese, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou permutação. Só que aqui ele te fala exatamente quais são as reações envolvidas nesses 5 que ele citou aqui, tá? Então, aqui embaixo ele já te mostra as reações. Então, aqui embaixo as reações estão corretamente demonstradas, tá? Nos flashes fotográficos descartáveis, a gente tem essa reação aqui, no 2 exatamente essa e assim por diante, tá? O que é uma reação de decomposição, então? Que é chamada de decomposição ou análise, tá? Essa reação de decomposição é o seguinte, você tem A, B unidos e vai ter a reação, vai ser representada por uma seta, como vocês viram ali. Após a reação, você vai obter A mais B separadamente. Isso é o inverso do que está mostrado lá em cima para a água. Então, é como se você tivesse H2O, a partir dela você vai formar H2 e O2, tá? Então, você tem AB junto, logo após a reação você vai obter A mais B, isso é a reação de decomposição. Então, você vai olhar aqui para 1, 2, 3, 4 e 5 e ver qual dessas representa isso. Quando você tem um unido, formando outros 2 que vão estar separadamente lá, tá? 2 ou 3, podem ser mais, tá? Então, você vai ter AB juntos na reação de decomposição no início e depois você vai obter A mais B de forma separada, tá? Isso é a reação de decomposição. Eu vou fazer um outro vídeo também que eu explico parte por parte isso, qual que é o nome de cada uma dessas reações e como que você vai identificar. Então, assistam o outro vídeo também se vocês tiverem alguma dúvida após essa explicação aqui, tá? No filme fotográfico, quando exposto à luz, então ele está te falando o seguinte, ocorre essa reação que ele está citando aqui, se for exposta à luz, tá? Aí ele quer saber que tipo de reação é isso aqui. E ele vai te dar nomes, que são nomes não muito simples, que é pirólise, eletrólise, fotólise, síntese e simples troca, tá?
Vou explicar para vocês o que é cada uma dessas reações, aí vocês podem decidir qual delas que é quando está exposta à luz, tá? A pirólise, gente, é uma reação de decomposição, análise que ocorre em altas temperaturas. Isso é uma pirólise, tá? A eletrólise, ela é uma reação de decomposição também que ocorre com passagem de corrente elétrica, tá? A fotólise é uma reação de decomposição que ocorre na presença de luz. A síntese são as reações onde substâncias se juntam formando uma única substância. Então, você tinha A mais B, que vai formar AB ali. Essa é a de síntese, que é o inverso da de decomposição, tá? E simples troca, que são aquelas onde existe a substituição do cátion de ânion. O que isso quer dizer? Se você tem cobre separado na reação de simples troca, reagindo com nitrato de prata, no final você vai formar nitrato de cobre mais prata separadamente. Então, o cobre e a prata trocaram de lugar ali. Antes, quem estava com nitrato era a prata. Depois da reação, quem vai ficar com nitrato é o cobre. Então, houve uma simples troca ali. Um deles trocou de lugar, tá? Então, pirólise, altas temperaturas, eletrólise na presença de corrente elétrica, fotólise na presença de luz que ocorre a reação. Síntese, você tem A mais B formando AB juntos. E simples troca quando alguém ali, um dessas substâncias vai trocar de lugar com a outra, tá? Digamos assim, na forma mais simples para vocês entenderem, tá? Então, quando exposto à luz é qual reação? Aí vocês vão decidir, agora fica fácil, né? A 3. Bom, na questão 3, a gente tem que falar sobre o que é cada uma dessas reações aqui, tá? O que é dupla troca? Na simples troca, um deles vão trocar de lugar. Na dupla troca, acontece o seguinte, existe uma permutação entre as substâncias. Então, vai ter uma troca ali entre as duas substâncias, tá? Então, duas vezes vão ser trocados de lugar ali. Isso é uma dupla troca, tá? Então, por exemplo, naquele caso lá que era simples troca do cobre e da prata, o cobre não poderia estar sozinho para a prata trocar de lugar com ele. Ele teria que estar acompanhado ali para os dois trocarem de lugar, se for o caso da dupla troca, tá? Síntese. A síntese eu já falei para você, é chamada de adição ou síntese, é quando você tem AB juntos e após a reação você vai obter A mais B, tá? Simples troca eu já expliquei para vocês lá em cima, então um só vai trocar de lugar com o outro, tá? E análise também a gente já debateu. Deixa eu ver se tem algum desses aqui que a gente não falou. Não, a gente citou todos, né? Então, dupla troca, você tem que ter duas substâncias trocando de composição, tá? Eu vou explicar cada uma delas separadas no vídeo. Aqui, o que você tem no ferro com enxofre mais oxigênio. Depois você obteve o ferro sozinho e o enxofre com oxigênio. Então, o enxofre aqui veio para cá e deixou o ferro sozinho aqui. Aqui, no SO2 mais O2, você tinha duas, formando uma agora substância, tá? E SO3 mais água, então você tinha duas formando, você tem duas, né, formando uma só. Então, a 2 e a 3 são parecidas, tá? Então, analisem aí para vocês verem. De novo, vou explicar cada uma delas com exemplo sobre o que é adição, decomposição, simples troca, dupla troca no outro vídeo. Então, assista. 4. Na questão 4, de novo, ele vai cobrar sobre os tipos de reação, tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. O sódio está acompanhado do CrO4 e aqui o chumbo está acompanhado de tudo isso aqui. Depois da reação, o chumbo ficou no lugar do sódio e o sódio foi para onde estava o chumbo. Eles trocaram de lugar. Então, esse foi para cá, esse para cá. Trocaram, foram duas vezes. Que tipo de reação é essa?
Oxidação, a gente estudou oxidação já. Dupla troca, síntese, deslocamento, decomposição. Então assistam o vídeo que eu vou passar para vocês terem uma ideia do que seria cada uma dessas aqui, tá? A 5. Ele fala sobre o bote salva-vidas, tá, gente? E fala que é utilizado hidreto. O que acontece quando eu tenho um hidreto reagindo com água? Toda vez que o hidreto reage com água, você vai formar uma base e o H2, que é um gás, tá? E o gás, gente, ele tem a tendência de ocupar o maior lugar possível, tá? Então, quando você forma um gás, se você tiver num sistema fechado, ele vai expandir ali o máximo possível. Se o sistema for aberto, ele vai escapar, tá? Então, toda vez que você tem um hidreto que reage com água, você vai formar uma base, tá? Mais esse gás H2 aqui, tá? E lembrando que essa reação ela foi usada durante a Segunda Guerra Mundial pelos pilotos das Forças Aliadas para, se na hipótese de aterrissagem forçada no mar, o hidreto que eles tinham lá reagiria com a água e iria encher esses coletes e esses botes salva-vidas com o gás formado lá. Então, eu quero que vocês respondam essa questão para mim agora, tendo essas informações, tá? Qual é o componente, agente usado para reagir com água, tá? Tem um deles, gente, um desses hidretos que é mais utilizado, então eu quero que vocês pesquisem qual é. Quais são os produtos da reação? Então, ele quer todos os produtos da reação a partir do momento que você citar o hidreto lá em cima. Lembrando, se o hidreto for HY, sendo Y um metal, né? Mais H2O, mais água, vai formar o Y com o H mais o H2 separado. Essa é a sua reação, tá? Então, dependendo do que você escolher ali, você tem que substituir o Y por um elemento, tá? Lítio, sódio, pesquisem aí para mim, veja que vocês vão encontrar. E vocês vão colocar qual deles é responsável por inflar o bote, tá? Então, a partir dessas informações que eu passei para vocês, qual dessas substâncias infla o bote, tá? Pessoal, é isso. Assistam ao outro vídeo que eu vou postar. E qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo de Conexão Escola ou pelo WhatsApp, tá?